Olá, boa tarde. Eu sou a professora Elizabeth Muniz, que trabalho na sala de recurso multifuncional tipo 2 com os alunos deficientes visuais e em reunião pedagógica após o conselho de classe ficou definido que seria necessário algumas intervenções para a minha aluna da sala de recurso que frequenta o 7º ano em nossa escola. O professor do componente curricular matemática sugeriu que na sala de recurso ela recebesse algumas intervenções para que melhorasse na compreensão de números positivos, números negativos, enfim, dos conjuntos numéricos, pré-requisito para que ele continue com a apresentação dos conteúdos neste bimestre que estamos, que é potenciação. Então, para tanto, eu desenvolvi um material adaptado para que a aluna tivesse maior compreensão dos conjuntos numéricos e partindo do conjunto numérico dos números naturais, a partir da tomada de decisão, eu desenvolvi atividades em braille, porque minha aluna tem leitura, ela tem maior dificuldade para escrever, apresentando o conjunto dos números naturais, onde ela poderá reconhecer e escrever, conhecendo também o símbolo, que é muito importante na área da matemática, o símbolo dos números naturais. Tá? Aqui eu introduzi também o colchete, o abre colchete, o fecha colchete, porque a identificação, a leitura dos números a aluna sabe, porém ela necessita conhecer os símbolos e códigos matemáticos na escrita para produzir atividades em sala de aula. Os sinais apresentados para que a aluna aumentasse ou ampliasse seu conhecimento foram o símbolo do conjunto dos números naturais, do abre e fecha colchete, maior ou menor. Apresentei para a aluna o conjunto dos números naturais e também o símbolo que representa o conjunto dos números naturais. Também aqui nós colocamos para a aluna a necessidade de representar os números naturais entre colchetes no início, um número separado por vírgulas e ao final colocamos a reticência porque esses números são infinitos, né? Os sinais utilizados para representar os conjuntos numéricos e também a diferença entre eles, nós colocamos aqui para que ela conhecesse os abre colchete, fecha colchete, maior ou menor. Procurei introduzir poucos sinais matemáticos devido aos conteúdos que a aluna está estudando. A partir do momento que ela estará evoluindo, serão apresentados novos sinais matemáticos, com a utilização do código unificado no sistema Braille. Após estudar os conjuntos numéricos dos números naturais com a minha aluna, nós apresentamos também a ela a reta numérica. Apresentamos a reta numérica para a aluna, confeccionada com material tátil e utilização do sistema Braille com os números, colocando para a aluna que a reta numérica ela é definida pelo ponto zero e está dividida entre os pontos. Do lado direito são os números positivos e aqui entre cada ponto há possibilidades de encontrar outros números. No final nós temos aqui
a reticência que indica que a reta numérica é infinita. Este lado é o lado direito, então são os números positivos. Após a aluna reconhecer, identificar esses pontos, nós mostramos o lado negativo da reta. Aqui, a aluna pôde localizar o ponto zero e à sua direita verificar os pontos marcados, que são os números positivos. Neste caso, eu utilizei números de 10 em 10 com pontuação marcando os números encontrados entre cada marca, cada ponto, a existência de números. No caso, entre o 0 e o 10, nós temos o número 5. Entre o 20 e o 30, no meio nós temos o 25. E assim por diante, também com a utilização da reticência, indicando que essa reta continua infinitamente. E após, no lado esquerdo, os números dispostos nos pontos são os negativos, e que também há possibilidade de encontrar outros números entre os pontos marcados. Neste caso, eu pontuei o menos 10, o menos 20, o menos 30 e o menos 40. Com essa atividade, a aluna pôde verificar e marcar o ponto já dado na reta, que é 25, do lado direito, marcando o ponto positivo, e neste caso, do lado negativo, à esquerda da reta, o ponto menos 35. Nesta reta numérica, ela vai ter a possibilidade de encontrar outros números dentre a marcação dada. No caso aqui, nós temos o menos 1, temos um valor dado aqui que é raiz quadrada de 9, que é o 3, 3,5, 2 ao quadrado e o 5. Com essa atividade, a aluna pôde perceber que todos esses números são possíveis de localizar na reta numérica, neste caso, os pontos positivos. No lado esquerdo, nós temos os números negativos e a possibilidade de encontrar raiz cúbica de menos 8, que é menos 2. Então, partindo do zero, aqui é o 1, menos 1, e aqui o menos 2. Com a apresentação do material adaptado para o professor do componente curricular, ele poderá desenvolver outras atividades com a aluna, partindo do conhecimento que ela desenvolveu nas realizações dessas atividades e compreendendo quando um número é positivo e quando ele é negativo. Ele poderá também continuar os conteúdos previstos para o bimestre, trabalhando com a aluna a fração, números decimais inteiros, números decimais positivos, negativos. O que eu percebi é que minha aluna sente-se segura quando ela utiliza o material didático concreto. O aluno sente-se incluído na sala de aula e participativo dos conteúdos que os demais estão estudando. Essas atividades possibilitaram a ampliação do conhecimento da aluna, não somente nos conteúdos de matemática, mas também da língua portuguesa, onde ela pôde aprender como registrar
em braille, os sinais gráficos, os sinais matemáticos utilizado na matemática. A coordenação pedagógica solicitou aos professores que nós mantivéssemos reuniões periódicas, reuniões de trabalho colaborativo visando a inclusão da aluna em todas os componentes da série que cursa.